Voltamos com o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre a alma aventureira de Charles Zimmermann, que já andou por países da Ásia, Oriente Médio, África e América do Sul e agora se prepara, acho que, para novas viagens. Afinal de contas, estamos falando de um viajante, que tem a alma de viajante. Nessas viagens, o Charles está compilando suas histórias e colocando em livro. Aliás, cada viagem que ele fez resultaram em livros. E agora, essa última viagem que o Charles fez está resultando nesse livro aqui, que vai ser... ele vai apresentar oficialmente no dia 26 agora do mês de março, na livraria Catarinense, no shopping Neumarkt. Tá aqui o livro do Charles, e nós vamos recomeçar a nossa conversa a partir da história dessas viagens. Como eu disse lá no primeiro bloco, na abertura do programa, o cara viajou pelo mundo. É difícil a gente pegar um ponto e desenvolver. Imagina, poderíamos falar aqui da cultura dos países asiáticos, a cultura, a geografia, a questão política, enfim, ou de África, porque são muitas histórias. Mas vamos tentar aqui fazer um ponto de partida. Charles, o nosso viajante pelo mundo, esse livro aqui que você está lançando no dia 26 às 19 horas na livraria Catarinense, quais histórias o leitor vai encontrar aqui? Esse livro relata uma viagem de 747 dias de bicicleta. É uma viagem que foi em 2010, 11, parte de 2012. Esse livro, eu digo assim que não seria aquela coisa de meta, objetivo, mas sim um livro mais ligado às pessoas que fizeram parte dessa viagem. Você foi para onde nessa viagem? Foi uma volta ao mundo, literalmente, né? Aquela coisa, aquele romantismo que nós temos da volta ao mundo. Sim. Ela começou na Nova Zelândia, teve uma parte na Ásia, fui ao Oriente Médio. Desses trechos, deslocamentos, teve avião também, né? E depois o leste da Europa, uma parte da Europa Ocidental. Depois da Europa Ocidental eu fui à América Latina, tomei um voo da Alemanha para Costa Rica, Panamá, depois desci a Colômbia, ao Peru, ao Chile, à Argentina, e chegando em casa, aqui no Brasil, via Uruguai, subindo, né? A bicicleta nessa viagem, o que relata aí, ela está como coadjuvante, ela está como uma ferramenta do acesso a esses povos, a essas pessoas. Esse gosto pela bicicleta é a primeira viagem que eu faço de bicicleta. Antes, basicamente, fazia viagem de mochila. Esse gosto pela bicicleta, ele começou a partir das outras viagens em si, tem influência das outras viagens, vendo outras pessoas. Porque eu dei-me conta que a bicicleta, eu já fazia isso como uma prática, digamos assim, vou à China e alugava a bicicleta numa cidade grande, conhecer... como é que seria conhecer Istambul, na Turquia, né? E de bicicleta, alugava, você saía daquele centro turístico e dava umas voltas no subúrbio da cidade, tem aquelas impressões, né? Mas a bicicleta foi com uma ferramenta aí, eu usei uma bicicleta só, né? Ela deve estar em exposição justamente nesse dia do lançamento aí também, ela vai estar junto aí. É uma bicicleta que foi se adaptando ao longo, não é uma bicicleta cara, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam, cara, mas essa bicicleta deve ser caríssima. Não, é simples mesmo, né? É coisa que vai se adaptando, cilim, guidon, o pedal vai se adaptando, né, conforme a viagem. Mas a bicicleta, ela foi uma ferramenta de viajar na velocidade das pessoas em si. Né? Dá tempo aquele cidadão te cumprimentar, olá, né? E você cumprimentar as pessoas, você vê mais a bicicleta, você sente os cheiros, os aromas, né? Eu lembro que eu vi um documentário de uma pessoa aqui de Blumenau que faleceu esse ano, um ciclista, um cicloativista, e aquelas palavras daquele cidadão é exatamente o que eu tive quando assim, vou tomar uma bicicleta e viajar. O Boss é um ativista, um cara muito interessante que teve aqui em Blumenau, que faleceu agora recentemente. Mas essa ideia da bicicleta é isso mesmo, né? Curtir. Sentir as pessoas. Sentir, exatamente. Claro que, digamos assim, eu tinha um norte, tinha um objetivo de chegar, né? Aliás, falar em norte, quando você sai do Brasil
se desloca para o primeiro país que você vai. Depois você começa a mapear para onde vai, o tempo que fica num país. Você tem isso planejado ou não? Eu tenho, sim. O planejamento de um país, desse tipo de viagem, né, como ela começou de um lado ao outro, esse planejamento, ele está muito em função do clima. Né? Claro que eu teria que viajar entre o verão e a primavera, jamais no inverno. Né? Não seria jamais, mas na verdade, primeiro que fazer turismo ou viajar no inverno, ele é caro. Né? Porque boa parte desse tempo, eu digo assim, 747 dias, metade disso aí eu digo para você que eu acampei. Né? Acampava em camping, né? Na Europa tem estrutura, na Ásia tem estrutura para camping, a Ásia também ficava em bangalôs, em pequenos chalés, que o preço também da Ásia é barato. Né? E aqui na América do Sul, América Latina em si, pedalando, acampava muito no quintal das famílias. Né? Chegava final da tarde, eu nunca pedalei à noite, né? E final da tarde pedia se podia ficar no quintal. À noite as pessoas olhavam meio assim assustadas, mas de manhã estavam lá já querendo te acordar para saber onde é que tu veio, para onde é que tu vai. Tinha vezes que é difícil você sair no outro dia seguinte, né? Ficar por ali. Ficar por ali porque as pessoas queriam saber de você, né? Agora, sim, o planejamento estava muito assim no sentido, eu digo para você assim, eu tinha um norte, aonde é que eu quero chegar, né? Mas, por exemplo, vamos supor, eu saio de Curitiba, vou pegar uma bicicleta até Blumenau, né? Daqui a pouco eu estou em Joinville, daqui a pouco eu sei que tem Pomerode, daqui a pouco naquele guia, ou sei lá, e como é que eu sei que tem Pomerode? Daqui a pouco em Joinville comentaram, não, cidade como Pomerode. E realmente, se você pegar um guia de um estrangeiro no país, poucos que vão falar de Pomerode, vão falar de Blumenau, claro, né? Vão falar de que tem Joinville no meio de Curitiba, por exemplo, né? Mas vão falar de Blumenau. Mas daqui a pouco as pessoas diziam assim, cara, mas tem Pomerode que é tão interessante quanto, é pequenininha, menorzinha, dando como exemplo, né? Porque eu ia para Pomerode. Isso aconteceu, são muitas Pomerodes por aí afora, né? E isso aconteceu sim, eu tinha como, e não era aquela rota, eu sabia que ia chegar em Blumenau, né? Quer dizer, dá uma mapeada para ver exatamente. Ô, Charles, porque essa nossa conversa é a conversa que ela ia por muito tempo e eu acho que você vai ter que vir outra vez aqui para a gente dar continuidade ao que a gente está falando. E, infelizmente, o nosso tempo estourou. Eu só queria te perguntar o seguinte, ou uma dica. Se eu fosse viajar hoje para esses países, qual que você diria que deveria ser o país ponto de uma viagem para bater perna no mundo? Como eu te falei, eu sou fissurado pela Ásia, mas tem um país que fica na Ásia, em si, na localização, que eu tenho uma relação de amor e ódio com a Índia. Eu sou apaixonado pela Índia. Então a Índia seria A Índia seria. A Índia você pode ter o melhor dia da sua vida e no dia seguinte o dia mais que você quer deixar o país. Só que você botar a cabeça no lugar, você vai dizer, não, vou continuar aqui ainda. Legal. A Índia é... Charles, eu assim, adorei a conversa que a gente teve. Acho que foi um tempo muito exíguo e volto a reforçar. Ele lança o livro dia 26, é uma quinta-feira, às 19 horas, na Livraria Catarinense. Tá? Muito obrigado pela tua vinda aqui, Charles. Obrigado a você. Chegamos ao final de mais Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do ciclista, viajante, professor, estudante, Charles Zimmermann, que contou sobre suas andanças mundo afora. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.